Estamos ahora en Puerto Seguro. Bom, agora estamos em Porto Seguro. De hecho, ya hay alguna evidencia de que la tormenta va a pasar. Claro, já podemos dizer que existe alguma evidência que essa tempestade vai passar. Esta semana, 3 compañías que producen la vacuna dieron resultado de que hay esperanza para este asunto del virus. Essa semana, escutamos já de 3 empresas que trabalham com a vacina, de que realmente já há segurança, já Porto Seguro para nós. El día de hoy, la primera compañía pidió autorización para poder producir la vacuna contra el virus. Hoje, uma das empresas, a primeira empresa, já pediu autorização para a produção da vacina contra esse vírus. Y 2 más estarán presentándola en las próximas semanas. E 2 mais vão estar apresentando durante essa semana. Esto nos da un poquito más de esperanza. E isso nos dá pouco mais de esperança. Esto es algo así como como cuando vemos el sol, un rayito de sol después de muchos días de oscuridad. A ideia é que isso nos traz pouco de esperança de sol quando a gente está passando por muito tempo sem notar essa presença do sol. Pero eso no quiere decir de que la tormenta va completamente a desaparecer. Mas isso não quer dizer que toda essa tempestade vai passar. En términos prácticos, hermanos, estamos hablando de que por lo menos para mediados del año entrante, nuestros países estarán recibiendo la vacuna. Então entendemos com isto que até o meado do próximo ano, os nossos países vão estar recebendo a vacina. Es decir, que todavía nos quedan por lo menos 9 meses de olas hasta que se restablezca la normalidad. Então, quer dizer que vamos estar aí esperando 9 meses para ver se restabelece essa normalidade. Algumas ondas vão estar chegando para nós. Así que les quiero dar un consejo. Portanto, eu quero dar um conselho a vocês. No crean que porque ya hay vacuna, ya las cosas están bien la próxima semana. Não creiam, por favor, que pelo fato de termos vacina, as coisas já estão bem durante a próxima semana. Sigan cuidándose. Cuidem-se. Sigan cuidando a su iglesia. Sigam cuidando da igreja. Sigan cuidando a su comunidad. Sigam cuidando da sua comunidade. Y sigan cuidando el testimonio de su iglesia en la sociedad. E sigam continuando cuidando do testemunho da sua igreja na sua comunidade. Bueno, ahora estamos ya a la orilla, estamos en Puerto Seguro. Já estamos agora em Porto Seguro. Hemos pasado la tormenta. Passou a tempestade. Pero déjeme decirle que el capítulo 28 nos ilustra 3 cosas que nos dicen que aunque ya haya pasado la tormenta, la cosa no es fácil. Vamos entender que o capítulo vai nos dizer que 3 coisas vão nos mostrar que mesmo que tenha passado a tormenta, ainda não é muito fácil as coisas, não são muito fáceis as coisas. Vamos a caminar juntos el capítulo 28 del libro de los Hechos. Vamos caminhar juntos com o capítulo 28 do livro de Atos. De nuevo, no lo voy a leer yo, quiero que ustedes lo lean en casa y lo estudien. Eu não vou ler novamente com vocês, quero que vocês leiam este capítulo em casa, estudem esse capítulo depois. Y vemos en los primeros 10 versículos del capítulo 8, nos primeiros 10 versículos do capítulo 8, vemos que ellos estaban en la isla de Malta. Era un proceso de transición entre la tormenta y la fase y la estancia en Roma. Bom, eles estavam em transição na ilha de Malta e era um momento entre Malta e Roma, essa transição para chegar a Roma. Y eso es bien importante. E esse é um fato muito importante. Déjeme decirle que entre la pandemia y la normalidad, entre a pandemia, devo dizer a vocês, e a normalidade, vamos a tener un periodo de transición. Vamos ter um período de transição. Un periodo de ajuste. Um período de ajustes. Un periodo que va a parecer normal, pero que no es normal. Um período que vai parecer normal, mas que não é normal ainda.
Y este es un periodo en donde los pastores, los líderes, las comunidades y las iglesias deben poner mucha atención. E esse é um período onde os pastores, os leigos, devem tomar muita atenção com esse período. Les voy a decir que el capítulo 28 nos habla de tres cosas que vamos a enfrentar después de la tormenta. Esse capítulo 28 nos vão dizer três coisas que vão alertar-nos, que vão termos uma visão clara para depois da tormenta. Porque algunos de nosotros vamos a pensar que tan pronto se acabe la pandemia ya todo va a ser de vuelta a lo normal. Porque alguns de nós vamos pensar que, pelo simples fato de haver terminado a pandemia, tudo voltou ao normal. Déjeme decirle que la normalidad va a ser diferente. Devo dizer a vocês, a nova normalidade vai ser diferente. Y les voy a hablar al final de cómo luce esta nueva normalidad. E vou dizer a vocês no final como é que vai dar a aparecer para nós essa nova normalidade. Pero hay tres cosas que después de la tormenta nosotros vamos a enfrentar. Mas existem três coisas que nós, depois da pandemia, depois dessa tormenta, nós vamos enfrentar. Vamos a enfrentar tentaciones. Vamos enfrentar tentações. Vamos a enfrentar críticas. Vamos enfrentar críticas. Y vamos a enfrentar oposición. E vamos enfrentar oposição. Porque la iglesia va a tener que reinventarse. Porque a igreja terá que reinventar-se. Y las formas de ministerio también van a tener que reinventarse. E as próprias formas de ministério também vão ter que se reinventar. Y nosotros como iglesia vamos a estar sujetos a tentaciones. E nós como igrejas vamos estar sujeitos à tentação. Vamos a estar sujetos a crítica. Vamos estar sujeitos à crítica. Y vamos a estar sujetos a oposición. E vamos estar sujeitos à oposição. Veamos estas tres cosas aquí en el capítulo 28. Vejamos essas três coisas aqui no capítulo 28. En los versículos del 1 al 10 nos cuenta que Pablo y sus acompañantes estaban en Malta. De 1 a 10, no capítulo 28, conta que Paulo estava em Malta. Dice que estaban en la isla. Diz que eles estavam na ilha. Y la gente los recibió con mucha amabilidad. E os habitantes daquela ilha receberam eles com muita bondade. Porque lo que sucede, hermanos, es que al terminar la pandemia, todo el mundo va a estar queriendo estar juntos. O que vai acontecer é que depois da quarentena, todo mundo vai querer estar muito junto. Una de las cosas que más hemos extrañado es la coinonía, el compañerismo. Uma das coisas que nós mais sentimos falta é a coinonia, é esse companheirismo. De hecho, nosotros como familia estamos planificando acá en los Estados Unidos, se celebra lo que se llama el Día de Gracias. Nós aqui nos Estados Unidos estamos planejando como família o Dia de Ação de Graças. Y es una reunión familiar que la próxima semana toda la familia se reúne y celebran con gratitud. É uma celebração onde toda a família se reúne e juntos celebram a gratidão. Y lanzan un mes de festividades en espera de la Navidad. E eles lançam, a partir daí, um mês de festividades até chegar o Natal. Pero mi hija menor que trabaja en la unidad de cuidados intensivos atendía pacientes de COVID. A minha filha mais nova, que trabalha em uma unidade de tratamento intensivos, ela atende pessoas infectadas por COVID. Ella dice, lo siento, no me voy a poder reunir con ustedes ni para el Día de Gracias ni para Navidad. Eu sinto muito, pai, mas eu não vou reunir com vocês nem para ação de graças, nem para o Natal. Ella vive en la misma comunidad que nosotros. Ela vive na mesma comunidade onde nós vivemos. Y ella y su esposo están a unos minutos de nosotros. Ela e o esposo vivem a alguns minutos da nossa casa. Y nos gustaría abrazarlos. Estos son días para abrazarlos. Era prazer para nós abraçá-la, porque esses são dias de abraços. Pero solo los vemos a la distancia. Mas só os vemos à distância. Porque ella está expuesta al COVID. Porque ela está exposta ao COVID.
y ella quiere proteger a su familia. E ela necessita proteger a sua família. Y esta es realidad de todas las iglesias en todo el mundo. E essa é a realidade de todas as igrejas em todo o mundo. Queremos estar juntos. Queremos estar juntos. Queremos recibir los unos a los otros. Queremos receber uns aos outros. Dice la palabra de Dios que los habitantes de Malta los recibieron a ellos con mucha alegría. Diz a palavra de Deus que os habitantes de Malta mostraram uma extraordinária bondade para eles. Y como había mucho frío, hicieron una fogata. E como havia muito frio, eles fizeram uma fogueira. Y es que la pandemia nos ha desarrollado este sentimiento de frialdad, de distancia. É entender que a pandemia ela trouxe essa realidade de distância, de esfriamento. Y entonces está la metáfora del calor humano después de la tormenta. Então, a metáfora do calor humano depois da tormenta Dice que hicieron una fogata. diz que o texto fala que eles fizeram uma fogueira. Y entonces aquí está la figura del ministro. Aquí entra Pablo. Aqui está a figura do ministro. Paulo entra exatamente aqui. Y Pablo quiere entrar a participar de ese compañerismo. E Paulo quer entrar e participar desse companheirismo. Ese es el papel del ministro. Esse é o papel do ministro. Es restaurar ese compañerismo, ese calor, el calor de la coinonía. É restaurar esse valor da companhia, do companheirismo, restaurar a coinonia. Pero dice la palabra de Dios que en lo que él se acercaba a recoger algunas ramas secas. E diz a palavra que ele ajuntou um monte de gravetos. Una víbora se prendió de la mano. E quando ele colocava os gravetos no fogo, uma víbora prendeu a sua mão. Cada vez que la serpiente aparece en la escritura es el símbolo de la tentación. E lembre-se disso, porque cada vez que aparece uma serpente, uma víbora, é símbolo da tentação. Y aquí podemos ver que en medio de nosotros tratar de volver al compañerismo, E aqui, precisamos notar que em vez de nós voltarmos ao companheirismo, vamos a ser tentados. vamos ser tentados. No solo vamos a ser tentados en la carne, Não vamos só ser tentados na carne, vamos a ser tentados espiritualmente. vamos ser tentados espiritualmente. Habrá pruebas y tentaciones, hermano. Haverão provas e tentações, meus irmãos. Algunos tendremos la tentación de creer que podemos hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. Alguns vamos sofrer a tentação de achar que nós podemos fazer as coisas pelos nossos próprios esforços. Otros vamos a tener la tentación de salir como si nada estuviera pasando. Outros vamos ser tentados de sair como se nada tivesse acontecido. Recuerden, hermanos, que haya vacuna Lembrem-se, irmãos, existe vacina, no quiere decir que el virus ya está muerto. e isso não quer dizer que o vírus morreu. La vacuna va a llegar a nuestros países tal vez en los próximos 9 meses. Talvez nos próximos 9 meses a vacina chegue ao nosso país. Es decir, el hecho que haya vacuna, el hecho que haya medicina, no quiere decir que esté seguro allá afuera todavía. Ou seja, o fato de ter vacina, de ter remédio, não quer dizer que tudo está normal. Es decir, tenemos que ser cuidadosos. Irmãos, precisamos ser cuidadosos. Habrá tentación, Haverão tentações. pero gloria a Dios. Mas, glória a Deus, El que nos sacó de la tormenta aquele que nos acude durante a tormenta, nos librará de la tentación, gloria a Dios. nos livrará da tentação. Glória a Deus. Aquel que nos sacó de la tormenta Aquele que nos acude durante a tempestade, a tormenta, nos protegerá de las tentaciones del enemigo. nos protegerá das tentações do inimigo. De hecho, oigan lo que dice la palabra de Dios. De fato, ouçam o que diz a palavra de Deus. Versículo 5. Verso 5. Pablo se sacudió la víbora y ésta cayó en el fuego sin que Pablo sufriera ningún daño.
Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Es decir, va a haber tentación. Ou seja, vai haver tentação. No solo tentación en la carne, Não só tentação na nossa carne, no solo tentación en el espíritu, não só tentação no espírito, no solo tentación en nuestros pensamientos, não só tentação nos nossos pensamentos, pero en el nombre de Jesús, mas em nome de Jesus, sacúdase de las tentaciones. sacode das tentações. El apóstol Pablo sacudió la serpiente. Paulo, apóstolo, sacudiu a cobra no fogo. No sea tentado, hermano. Não seja tentado, irmão. Y no estoy hablando solamente de tentaciones pecaminosas. E eu não estou somente falando de tentações pecaminosas. Estamos hablando de tentaciones que pueden afectarle su ministerio, la efectividad de su ministerio. Estou falando de tentações que podem atacar a efetividade do seu ministério. Sacúdalas en el nombre de Jesús. Sacuda isso em nome de Jesus. La segunda cosa que va a enfrentar está ya cuando Pablo ha llegado a Roma. A segunda coisa que vamos enfrentar Paulo já está em Roma, segundo o texto. Bueno, antes de eso va a haber crítica. Antes disso, eu devo dizer, vai haver crítica. Cuando los lugareños vieron que la víbora se le prendía en la mano, Quando os moradores da ilha viram que a serpente estava tocando nas mãos de Paulo, dice en el versículo 4 que dijeron, este seguramente es homicida. disseram, certamente esse homem é um assassino. Este es malísimo. Ele é malíssimo. Y es que lo que sucede, hermanos, es que la iglesia está bajo una lupa, bajo un aumentador, un lente aumentador. Devo dizer para vocês que a igreja está sob uma lupa, algo que aumenta a imagem. La comunidad está viendo cómo usted responde. A comunidade está vendo como você responde. La comunidad está viendo cómo la iglesia actúa en estos tiempos. A comunidade está vendo como é que a igreja está atuando nesses tempos de pandemia. La iglesia lo va a usted a ver como responsable o como irresponsable. A igreja vai definir se você foi responsável ou irresponsável. Entonces, ¿cómo responde usted a las tentaciones y a las críticas? Então, como é que você responde à tentação e à crítica? La primera parte, la experiencia de Malta, dice que usted va a enfrentar tentaciones y críticas. A primeira parte, na experiência de Malta, vai nos dizer que você enfrentará tentação e crítica. ¿Y cómo responde usted a ello? E como que você responde a essa crise de tentação e de crítica? El apóstol Pablo nos da el ejemplo de cómo usted debe responder a tentaciones y críticas después de la tormenta, pero en medio de la pandemia. O apóstolo Paulo nos dá respostas de como você pode vencer as tentações e vencer as críticas durante a tormenta e depois da tormenta, da tentação. Por medio de su testimonio. Por meio do seu testemunho. Su testimonio o seu testemunho es más importante en este momento. Su testimonio es más importante en este momento que su predicación. O seu testemunho é muito mais importante nesse momento, mais do que a sua pregação. Vamos a llegar en un momento, vamos a llegar a la nueva normalidad. Vamos chegar em algum momento à nova normalidade. Pero en este tiempo de transición entre la tormenta y la nueva normalidad, e nessa transição entre a tormenta e a nova normalidade, donde estamos atacados por tentaciones y por críticas, onde estamos sendo atacados por tentações e por críticas, la mejor herramienta que usted tuvo, a melhor ferramenta que você já teve, es su testimonio. É o seu testemunho. Y aquí están los dos elementos. Vamos a ver cómo Pablo evidenció su testimonio. Aqui temos dois elementos. Vamos ver como que Paulo evidenciou o seu testemunho. Primero, se sacude la serpiente. Primeiro, sacudiu a serpente.
La primera parte de su testimonio es que usted debe sacudirse de las tentaciones. A primeira parte do seu testemunho é sacuda as tentações. De todo tipo. E de todo tipo. Pero lo segundo, Mas o segundo, active su testimonio. ative o seu testemunho. Oiga lo que dicen los versículos 8, 9 y 10. Veja o que diz os versículos 8, 9 e 10. Y resultó que el padre de Publio estaba enfermo. Seu pai, o pai de Públio, estava doente. Tenía fiebre y desentería. Tinha febre e disenteria. Pero Pablo fue a verlo Mas Paulo foi vê-lo y después de orar por él, e depois de orar por o pai de Públio, puso las manos sobre él impôs as mãos sobre ele y lo sanó. e o curou. El testimonio de Pablo O testemunho de Paulo tuvo dos elementos. teve dois elementos. Rechazó la tentación Rejeitou a tentação y activó su ministerio de sanidad para otros. e ativou o seu ministério de cura sobre as outras pessoas. Noten que en este momento Pablo no está predicando. Notem que nesse momento Paulo não está pregando. Su predicación es por medio de su testimonio. A sua pregação nesse momento é através do seu testemunho. Es por medio de su vida recta. Ele está fazendo isso através da vida reta que ele tem. Se sacudió la tentación Sacudiu a tentação y también demostró el amor de Cristo de manera tangible. e também ele demonstrou o amor de Cristo de uma maneira tangível. De hecho, cuando se supo lo que Pablo había hecho, Quando souberam o que Paulo havia feito, no dicho, não dito, hecho, feito, otros de la isla con enfermedades vinieron a él y también fueron sanados. diz que, versículo 9, outros doentes da ilha vieram e foram curados. En el tiempo de transición, hermanos, No tempo de transição, irmãos, entre la tormenta y la nueva normalidad, entre a tormenta e a nova normalidade, nuestro trabajo es sanar a la comunidad, nosso trabalho é curar a comunidade, es sanar a las familias, é curar as famílias, es sanar a la iglesia, é curar a igreja. porque hay mucho daño mental, emocional y espiritual como resultado de la tormenta. Porque como resultado dessa tormenta, existem problemas mentais, problemas físicos e problemas espirituais. Problemas emocionales que necesitan ser sanados. Problemas emocionais que precisam ser curados. Relaciones que necesitan ser reparadas. Relacionamentos que precisam ser reparados. Comunidades que necesitan ser reconstruidas. Comunidades que necessitam ser reconstruídas. Y la iglesia que es los pies y las manos de Cristo, E a igreja, que são os pés e as mãos de Jesus Cristo, es una iglesia que todo mundo va a ver con buenos ojos. é uma igreja que todo mundo vai ver com bons olhos. De hecho, el versículo 10 dice que en agradecimiento nos trataron con mucha amabilidad. No versículo 10 diz que com muita honra nos trataram com muita amabilidade. Y cuando zarpamos nos llenaron de todas las provisiones necesarias. E quando dali partimos, eles supriram com todas as coisas que nós necessitávamos. Si usted testifica Se você testifica por medio de su integridad personal, por meio da sua integridade pessoal, y si usted se dedica a sanar a las personas, e se você se dedica a curar as pessoas, en el nombre de Cristo, em nome de Cristo, en el nombre de Cristo. no nome de Cristo. Aquí dice la palabra del Señor que luego de orar, impuso manos.
Logo de orar, diz o texto, impôs as mãos. El tiempo después de la tormenta O tempo depois da tormenta es un tiempo de intercesión, é um tempo de intercessão, es un tiempo de sanidad. é um tempo de cura. Hay mucho trabajo que hacer para sanar comunidades, congregaciones y familias. Tem muito ainda por fazer, irmãos, para curar comunidades, congregações, igrejas e pessoas. Pero cuando usted se ocupa Mas quando de las você comunidades tangiblemente, se ocupa pela cidade de uma forma tangível, dice la palabra del Señor que el Señor le va a proveer a usted todo lo necesario para la nueva normalidad. diz a palavra de Deus que o Senhor vai prover para você tudo aquilo que você precisa durante a nova normalidade. Lo que hemos visto en estos días es que hay iglesias que han hecho justo lo que Pablo hizo en Malta. Temos notado que muitas das igrejas realmente têm feito o que Paulo fez quando estava na ilha. Los ha preparado para la nueva normalidad. Os tem preparado para essa nova normalidade. Porque la iglesia que está metida sanando comunidades Porque tiene favor con el pueblo. Porque a igreja que está envolvida suprindo as necessidades, ela tem a bênção de Deus Y el favor del pueblo. a favor do povo. Y ahora llegamos a Roma. E agora chegamos a Roma. Es la nueva normalidad. Estamos na nova normalidade. La nueva normalidad es diferente. A nova normalidade ela é diferente. El ministerio de Pablo antes de la tormenta O ministério de Paulo antes da tormenta era un ministerio donde él iba a las personas. era um ministério onde ele ia às pessoas. Era un ministerio en donde él se movía de comunidad en comunidad en comunidad. Era um ministério que ele se estava movendo-se de comunidade em comunidade. Ahora Pablo tiene un diferente tipo de ministerio. Agora Paulo tem um ministério diferente. Ahora Pablo está preso. Agora ele está preso, Llega a Roma chega a Roma y ahora se enfrenta con críticas. e agora ele se enfrenta com críticas. Ahora Pablo ya estaba acostumbrado a las críticas. Paulo já estava acostumado a esse tipo de situação, às críticas. De hecho, antes de él ser puesto en prisión, él se la pasaba discutiendo con judíos y con epicúreos y con estoicos. Mesmo antes da tormenta, Paulo ficava muitas vezes discutindo com os epicureus, com os estoicos, com os judeus. Estaba acostumbrado a la oposición. Estava acostumado já a enfrentar a oposição. Pero en la nueva normalidad, Mas na nova normalidade, lo que cambia es el método. o que muda é o método. Lo que cambia son las condiciones. O que muda são as condições. Antes de la tormenta, Pablo no estaba en prisión. Antes da tormenta, Paulo não estava En prisión. em prisão. Ahora está en prisión domiciliaria. Agora, ele está numa prisão domiciliar. El método es diferente. O método é diferente. Dice que antes Pablo iba a ellos, ahora Pablo los llama a ellos a que vengan a él. Antes Paulo ia às pessoas, agora ele chama as pessoas a ele. Porque el método, las condiciones han cambiado. Porque as condições mudaram o método. Sus métodos deben cambiar. Seus métodos devem mudar. Nosotros como Junta de Superintendentes Generales estamos pensando que después de la pandemia, nuestros métodos de estar con los distritos van a cambiar. Nós, da Junta de Superintendentes Gerais, estamos pensando que depois, nessa nova normalidade, os nossos métodos vão mudar. Os métodos de estar nos distritos.
Hemos tenido conversaciones con el director de misiones para hablar que de repente después de la tormenta, después de la pandemia, el modelo de las regiones va a cambiar. Temos entendido e conversamos isso com o nosso diretor de missão, que o modelo que temos sobre regiões possivelmente possa mudar. El hermano Cristian ha sido uno de los pioneros en definir el modelo de la oficina regional. O irmão Cristo tem sido o modelo em definir essa questão da oficina do escritório regional. Y los modelos van a cambiar. E os modelos vão mudar. De hecho, en este tiempo, nosotros como superintendentes generales hemos estado más tiempo con superintendentes de distrito durante la pandemia que antes. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o período de pandemia, nós, os superintendentes gerais, temos estado mais tempos com os superintendentes distritais do que estávamos antes. Y yo predico un promedio de 8 sermones a la semana desde casa. Eu prego, em média, 8 sermões desde a minha casa. Por semana. Por semana. El método ha cambiado. O método mudou. Pero déjeme decirle lo que no cambia. Deixa eu dizer para vocês o que não vai mudar. El propósito. O propósito. El propósito de la iglesia. O propósito da igreja. El propósito de la misión de la iglesia. O propósito da missão da igreja. El propósito por el que usted y yo estamos reunidos. O propósito pelo qual você e eu estamos reunidos. El propósito por el que tenemos iglesia local. O propósito pelo qual temos igreja local. El propósito por el cual tenemos distritos. O propósito pelo qual nós temos distritos. El propósito por el cual tenemos áreas. O propósito pelo qual nós temos áreas, regiões. El propósito por el cual tenemos un departamento de misiones. O propósito pelo qual temos um departamento de missão. El propósito por el cual somos una denominación. O propósito pelo qual somos uma denominação. Está en el último versículo del último capítulo del libro de los Hechos. Está no último versículo do último capítulo do livro de Atos. Porque este es nuestro trampolín. Porque este é o nosso trampolim. Es nuestra plataforma de É a lanzamiento. nossa plataforma de lançamento. Es nuestra definición de propósito. É a nossa definição de propósito. Es la nueva normalidad. É a nova normalidade, Es la antigua normalidad. a antiga normalidade, Es la misión de Dios é a missão de Deus, que fue, que foi, que es que é y que seguirá. e que seguirá. Oiga lo que dice el versículo 31. Veja o que diz o versículo 31 do capítulo 28. Y sin ningún temor, E sem impedimento algum, sin temor ni impedimento, les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca de Jesucristo. pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Para eso existimos. Para isso existimos. No existimos para tener una infraestructura misionera. Não existimos para ter uma infraestrutura missionária. No existimos para tener una organización distrital. Não existimos para ter uma organização distrital. No existimos para tener el edificio más bonito del pueblo. Não existimos para ter o edifício mais bonito de um determinado povo, cidade. Existimos para predicar acerca del reino de Dios Existimos para pregar a respeito do reino de Deus y acerca del Señor Jesucristo. e acerca do Senhor Jesus Cristo. Esa es la misión. Essa é a missão. La misión no ha cambiado. A missão não mudou. La misión no va a cambiar. A missão não vai mudar. Ahí se cierra el libro de los Hechos, Aí se fecha o livro de Atos, pero arranca el nuevo capítulo. mas arranca um novo capítulo.
Ayer uno de los reportes en video que recibimos fue de la iglesia Hechos 29. Ontem, no relatório que nós recebemos, falava da igreja Atos 29. Y es muy popular ahora hablar del movimiento Hechos 29. E é muito popular agora falar de movimento Atos 29. De hecho, hay una agencia de plantación de iglesias que se llama Hechos 29. Inclusive, existe uma agência de plantação de igrejas denominada Atos 29. Y es que nosotros estamos ahora, hermanos, escribiendo, con nuestro ministerio estamos escribiendo los siguientes versículos de Hechos 29. E o fato é que nós, irmãos, agora estamos escrevendo os seguintes versículos de Atos capítulo 29. Porque algunos llaman el libro de los Hechos, Porque alguns chamam o livro de Atos, le llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia. dizem que é o livro dos Atos do Espírito Santo na igreja. Y el Espíritu Santo sigue trabajando. E o Espírito Santo segue trabalhando. El Señor nos va a sacar de la tormenta, hermanos. O Senhor vai nos tirar da tempestade, irmãos. Vamos a testificar juntos. Vamos testificar juntos. Hemos llegado a Puerto Seguro porque el Señor nos habló. Chegamos a Porto Seguro porque o Senhor nos guardou. Pero entre ahora y la nueva normalidad Mas entre agora e a nova normalidade, hay un periodo de transición que se ve en la isla de Malta. tem um período de transição que se deu na ilha de Malta. Debemos soportar la tentación. Devemos suportar a tentação, Debemos soportar la crítica. devemos suportar a crítica, Pero la mejor manera de hacerla es por medio de nuestro testimonio de lo que hacemos. mas a melhor maneira de rejeitar os problemas que enfrentaremos é através do nosso testemunho. Un testimonio que sane a las comunidades Um testemunho que cure as comunidades y que dé evidencia de Dios en nosotros. e que dê evidência de Deus em nós. Y cuando lleguemos a la nueva normalidad, E quando chegarmos à nova normalidade, va a ser diferente. vai ser diferente. Algunas cosas no van a cambiar, Algumas coisas não vão mudar, pero la metodología va a ser diferente. mas a metodologia, essa sim vai ser diferente. Pero lo que sí nunca va a cambiar Mas a missão nunca vai mudar. es nuestra misión. É a nossa missão, nunca vai mudar. Así que mi oración es esta. Assim que a minha oração é essa. Yo no sé si voy a poder verles en persona porque en agosto cambia mi jurisdicción a otra región. Eu não sei se vou ver vocês pessoalmente, porque em agosto muda a minha jurisdição com a América do Sul. Soñaba volver a América del Sur estos 2 años y estar en los lugares donde yo empecé como misionero hace 30 años. Eu sonhava em voltar à América do Sul e estar naqueles lugares onde eu comecei como missionário. Y el Señor tenía un plan diferente. E o Senhor tinha um plano diferente. Y yo no sé si voy a poder estar de nuevo allí en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, en Venezuela. Eu não sei se vou estar na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, Venezuela. No sé si voy a volver a estar en persona allí con ustedes. Não sei se vou estar em pessoa com vocês. Porque no sé si la vacuna va a llegar a tiempo de que podamos nosotros ser inoculados y sus miembros ser protegidos antes de que podamos tener un evento juntos. Eu não sei se a vacina chegará a tempo para que possamos estar inoculados para poder chegar e resguardar vocês e os membros da nossa comunidade. Tengo el deseo Tenho o desejo y tengo el compromiso. e tenho o compromisso. Pero si no es posible, Mas se não é possível,
Déjenme decirles esto. Devo dizer a vocês nesse momento. Mi oración Minha oração es que después de la tormenta, é que depois da tormenta, porque va a pasar, porque isso vai passar, y cuando todos lleguemos a puerto seguro, e que quando todos nós cheguemos a um porto seguro, porque vamos a llegar, porque nós vamos chegar, quiero escuchar el testimonio de ustedes. eu quero escutar o testemunho de vocês. Que los reportes que se dan en el RAC y los reportes que se dan en las asambleas digan esto. Que os reportes que são dados no RAC e nas assembleias digam isso. Que sin ningún temor, E sem nenhum temor, sin ningún impedimento, sem nenhum impedimento, ustedes siguen predicando acerca del reino de Dios vocês sigam pregando a respeito do reino de Deus. y enseñando acerca del Señor Jesucristo. E ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo. Y ahora aquel que es bueno para hacer más allá de lo que soñamos o esperamos. Agora, aquele que faz muito mais do que aquilo que sonhamos ou pensamos, Gracias al poder del Espíritu en nosotros. graças ao poder do Espírito em nós, A Él sea la gloria. a Ele seja glória En la iglesia, na igreja, en nuestras vidas, em nossas vidas, en nuestras familias, em nossas famílias, en Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Amén. Amém.